Vamos lá trazer notícias do Atlético neste primeiro tempo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Tiago Reis está chegando, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Um abraço, bom dia, Tiago. Um abraço, bom dia para você também, bom dia para quem nos acompanha no Rádio Esportes. Cirilo, 11h40, muita informação, né? Abrindo a semana aqui na Itatiaia com o Atlético, como dissemos em manchete, muito atento ao que vem acontecendo fora das quatro linhas, enquanto os jogadores vão curtindo férias. Aliás, uma matéria bem legal no itatiaia.com.br do nosso Henrique André mostra o Paulinho, o artilheiro do Galo na temporada, junto com o Hulk. O Paulinho, o Hulk também tá no site, o Hulk tá no itatiaia.com.br, tá curtindo férias nos States. O Hulk tá lá na Flórida, com a filhinha Zaya, com a esposa. Teve um rango lá pro Hulk, rapaz, eu não perderia se fosse você. Vai lá no itatiaia.com.br, tá tudo lá mostrando as férias do Hulk. Super-herói, tá mandando brasa, mas o Hulk pode, né, filho? Volta das férias até mais magro. A gente sai de férias, volta 10 quilos acima do peso. O Hulk se cuida muito. Tá lá no itatiaia.com.br as férias do super-herói atleticano. O Paulinho foi jogar futevôlei lá no Rio de Janeiro, foi homenageado pela Cariogalo, né, a torcida do Atlético do Rio. Paulinho teve esse flagrante também, você confere no portal da Itatiaia, o itatiaia.com.br. Mas, Cirilo, enquanto alguns descansam, outros seguem trabalhando. Amanhã tem eleição presidencial no Atlético. É bem verdade, uma eleição por aclamação, já que há um candidato único, presidente Sérgio Coelho, partindo para a reeleição. A mudança na chapa, não mais tendo o doutor Zé Murilo Procópio como vice, e agora o Márcio André, conselheiro de décadas do Atlético, braço direito, muito ligado ao Sérgio Coelho, já no Instituto Galo fazia um trabalho importante, nos bastidores já vivenciava o dia a dia, viajando com a delegação do Atlético, e agora vai ocupar o cargo de vice-presidente da associação. Lembrando, já em curso todo o processo de SAF, que cuida do futebol, mas a associação tem 30%, então tem sim participação ativa também nesse conselho gestor à frente do Clube Atlético Mineiro. O presidente Sérgio Coelho faz um pedido para que os conselheiros compareçam, por mais que seja eleição única, né, Cirilo? Para não dar a impressão que está tudo resolvido. Importante a presença dos votantes, né, dos conselheiros nessa eleição amanhã, vai até às 6 horas da tarde, de 9 até às 18 horas, para mostrar a unidade e mostrar força também do Conselho Deliberativo do Atlético. Então, que os conselheiros, mesmo sendo chapa única, não tem aquela disputa, não tem oposição, mas importante mostrar a força do Atlético nos bastidores do clube com esta eleição amanhã no Conselho Deliberativo, que vai apontar Sérgio Coelho para mais um mandato à frente da Associação do Clube Atlético Mineiro. Ô Cirilo, 11h42. Vamos falar de Libertadores. O atleticano viu em algum momento da temporada a Libertadores escapando entre os dedos. Na reta final, um sprint fantástico, uma arrancada incrível do Galão. Quase pega o vice-campeonato, né? Na última rodada escapou, mas tá no G4, vai entrar direto na Libertadores. E agora a gente pode falar um pouco mais do desenho da competição no ano que vem. E vou te falar, hein, Cirilo, os grandões da América do Sul, muitos deles não vão jogar a Libertadores de 2024. Acompanhava no fim de semana, por exemplo, Cirilo, futebol da Argentina. Tivemos eleições presidenciais por lá também nos últimos dias, né? Muita coisa acontecendo na Argentina, mas no futebol, o Boca Juniors, por exemplo, tá fora. Não pegou Libertadores pro ano que vem. O Boca, no campeonato argentino, terminou só com a 7ª colocação. O campeão foi o River Plate, que vai jogar a Liberta. Vice-campeão da Argentina foi o Talleres, de Córdoba. Outros gigantes, Vélez, o Newell's, nem aparecendo entre os 10 primeiros do campeonato argentino. Terceiro foi o São Lourenço, quarto o Lanús. Na Argentina, existe um formato semelhante ao que se joga na Inglaterra, né? Tem a Liga, que é o campeonato principal, tem a Copa da Liga e também a Copa Nacional, a Copa da Argentina no caso. E também nesses campeonatos, o Boca já eliminado. O Boca Juniors, no caso da Copa da Argentina, perdeu para o Estudiantes de La Plata. A final é entre Defensa e Justiça e o Estudiantes,
que tirou o Boca, o Defensa tirou o São Lourenço, então daí já sai mais uma vaga. E a Copa da Liga Argentina, nesse fim de semana, com uma baita surpresa. O pequenino Platense empatou com o Godoy Cruz e avançou para a decisão. Vai pegar o Rosário Central, que eliminou o River Plate. O cenário na Argentina, então, trazendo times medianos, digamos assim, né? Longe do grande cenário do futebol sul-americano, como o pequenino Platense, que pode vencer a Copa da Liga na Argentina. O sinal eletrônico está marcando 11h45. Vou rolar a bola para vocês no estúdio, mas antes trazer também o campeonato chileno, que teve como campeão o Huachipato, um outro time pequeno, né? Os grandes, Laú, Universidade Católica, também ficaram para trás. A Católica foi 7ª colocada, a Universidade do Chile 9º. Então tem o Huachipato campeão e o Cobresal, outro também pequeno do Chile, o Huachipato e Cobresal na Libertadores, e o Colo-Colo vai para pré-Libertadores. Então, Cirilo, é este o cenário. Por que é que estou trazendo todas essas informações? O Atlético vai aguardar o ranking da Libertadores, terminando essas outras competições, a Conmebol libera o ranking e daí começa a dividir, pote 1, pote 2, cabeça de chave, e o Galo vai ter que monitorar, já está monitorando toda esta situação. Então, a Itatiaia já antecipa um panorama do que vai ser a Libertadores do ano que vem, muita camisa pesada ficando de fora da Liberta 2024, viu, Cirilo? Boa, Thiago. Léo Figueiredo, o Atlético observando essa história de pote 1, pote 2, ranking. Até o ranking, acho que podia ser um pouquinho mais encurtado, né? Tem time que não é protagonista há muito tempo, que tá bem colocado no ranking internacional de competições. Vai ter muito brasileiro do pote 1, então pode ser aquele grupo que pinte um River Plate, pode ser o grupo que pinte um time que é histórico, mas não tá muito bem, que é o Peñarol. Enfim, Libertadores vem aí, o torcedor já fica na expectativa, mas a felicidade é que vai ser só em abril, né, Léo? Felizmente. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos. Tenho duas coisas pra lhe dizer. Uma é boa, outra é ruim. Qual que você quer primeiro? A boa. A boa é que não é ruim pro Galo ser pote 2 se configurar dessa maneira aí. Sabe por quê? Por quê? Porque primeiro que no primeiro sorteio não pode pegar time brasileiro. Então, os times brasileiros do pote 1, se o Galo tá no pote 2, ele não joga. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra essa São Paulo, Grêmio. Sobrariam 3 times pro Galo poder pegar do pote 1. A LDU, que é um bom time, mas não é um bicho papão. O River Plate, que é assim uma camisa pesadíssima, mas que não está em grande momento. O Atlético, inclusive, já ganhou do River em Libertadores. E o fraquíssimo Peñarol, que tem uma camisa pesadíssima, mas que há algum tempo já não figura, não consegue. Tomou 6 sapatadas na Copa Sul-Americana aqui, tomou cor do América. Então, essa é a boa notícia. Ser pote 2 não é de todo ruim, porque te livra dos brasileiros do pote 1, te livra dos outros do pote 2, que é o segundo pote mais forte, né? E aí, para pegar adversários de pote 3 e 4, podendo aí sim, no pote 4, vir um time brasileiro, pode ser o Botafogo ou o Bragantino. Agora, o que não é bacana nisso? Essa situação do Peñarol, por exemplo, ela causa um desequilíbrio na Copa Libertadores, porque esse ranking da Conmebol, ele precisa ser melhor elaborado. Eu entendo, respeito que exista o ranking, que seja criado para determinar, mas ele precisa ser mais atualizado, ele precisa ser mais relacionado com o mundo atual. O Peñarol, há algum tempo, o Peñarol não tem resultado significativo, cara. O Liverpool, que é pote 4, é o atual líder do Campeonato Uruguai, com 10 pontos à frente do Peñarol. Então, é mais difícil hoje jogar contra o Liverpool, que está no pote 4, do que o Peñarol, que vai ser cabeça de chave. Então, essa maneira, esse ranking, que, repito, é preciso existir para ter uma organização, mas ele acaba causando um desequilíbrio, muitas vezes, porque vai muito pelo histórico dos times e não pelo momento, pela classificação pelos times, pelo real momento dos clubes na América do Sul. Alexandre Simões, vem aí uma Copa Libertadores pro Atlético. Eu disse aqui há pouco ao Léo Figueiredo, ainda bem que em abril, né? Porque poderia ser em fevereiro, se não tivesse se classificado entre os 4 primeiros colocados. E muita gente grande ficando de fora ou passando aperto, como disse o Thiago Reis. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Léo, quem acompanha a gente, Thiago. Muita gente de outros países, né? Sim. Só que o Brasil decretou com o título de 2023 do Fluminense a maior sequência de um país na história da Copa Libertadores. O Brasil tinha uma sequência de 4 títulos que ela foi alcançada entre 2010 e 2013, né? Inter, Santos, Corinthians e Galo. E a Argentina tinha 2 sequências de 4 títulos.
De 67 a 70, um título do Racing em 67 e o tri do Estudiantes, e o tetra do Independiente de 72 a 75. Então o Brasil venceu as últimas 5 edições da Copa Libertadores e dos últimos 15 torneios, o Brasil venceu 10. Então, é cada vez mais a Copa Libertadores uma Copa do Brasil. Isso vai estar refletido no pote 1, que terá no mínimo 5 clubes brasileiros, né? O Fluminense, atual campeão, Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio e o São Paulo. Tá? Então, se o Atlético for o pote 2, e parece que é isso que caminha, né, Cirilo? Sim. Então, vai restar o Galo, ou o River, ou o Peñarol, ou a LDU. A LDU, o problema da altitude, que ela joga em Quito. E tem um bom time, né? Assim, não... O River tem camisa, tem um bom time, mas não tem conseguido fazer isso se concretizar na Libertadores. Então, por mais que o Flamengo tenha ficado pelo caminho contra o Olímpia, que o Palmeiras tenha caído na semifinal contra o Boca Juniors, dificilmente a Libertadores de 2024 deixará de ser, mais uma vez, uma espécie de Copa do Brasil. Então, a minha opinião, isso é ruim para a competição. Isso é ruim para a competição. E isso acontece por quê? Porque aumentaram a Libertadores, tentando fazer dela uma cópia da Liga dos Campeões da Europa, só que nós não temos clubes fortes o suficiente para isso. Na América do Sul. E nem países suficientes, né? E aí o poderio financeiro do futebol brasileiro vai fazer a Libertadores perder a graça. Porque a graça era justamente a disputa entre países. E essa disputa não vai acontecer mais, porque do Brasil vão 8 clubes. Os 8 clubes brasileiros que vão à Libertadores de 2024, se a gente fizer a lista dos 10 favoritos, os 8 vão estar. Então, a Libertadores precisa rever a sua maneira de ser. A Libertadores e a Sul-Americana, elas precisam diminuir de tamanho, porque vão virar competições sem graça. Eu concordo, acho que é vaga demais, esse negócio de 8 classificados, G6, para depois ter vaga de Copa do Brasil, aí você ganha Libertadores, tem mais uma vaga. No brasileiro, se você não cai, você vai pra Sul-Americana. Inacreditável. E aí os times vão pra Sul-Americana, chega lá e fala, opa, eu preciso focar no brasileiro, vou meter time reserva na Sul-Americana. Ainda tem isso, não, caiu 4 no brasileiro, só não estão na Sul-Americana, o Bahia e o Vasco. Só. O resto Do tá Cruzeiro, tudo que é 14º, pra cima. Então, olha só o cenário da Série A do ano que vem. 20 clubes. 4 vieram da Série B. Dos 20, 70% estarão disputando uma competição internacional. 14 dos 20 estarão ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Eu acho um número exagerado. Concordo. Eu acho um número exagerado. Concordo. E eu acho que isso provoca um desequilíbrio técnico pelo nosso poderio econômico. Aí o Brasil não tem nada com isso, mas de toda forma são competições regionais, não são continentais, porque a América é uma só e é uma competição da América do Sul. Mas, de toda forma, está provocando um desequilíbrio técnico na Copa Libertadores, que é a principal, principalmente. Nós temos times que nacionalmente não têm qualidade para lutar por grandes feitos, disputando competições continentais, justamente por conta desse número grande de vagas sendo distribuído. Siga, Thiago. Mas eu tenho um adendo, Cirilo. Diga. Entre cruzar com um Platense, um Tadieres e o Boca, meu filho, eu abraço o Tadieres toda hora, viu? O Platense, então, abraço e beijo. O Boca fora já é um alívio. Você vê que esse time ruim do Boca Juniors ainda deu um sufoco nesse Flusão aí. Não ganhou de ninguém, final, né, Thiago? E foi só no empate e mata-mata e nos pênaltis. Só na camisa, irmão. Só na camisa. E quase que o Flusão não aguenta no Maraca.